Vamos então para mais uma atualização de cenário aqui na Natus. Essa semana a gente tem algumas atualizações a respeito, principalmente do fluxo para o Brasil, né, de dólar e de bolsa. Então a gente começa com a questão dos Estados Unidos. A meta de inflação de 2%, ela tá difícil de ser atingida, desde a pandemia ali, os índices de inflação têm subido bastante. O principal índice acompanhado pelo Fed, que é o PCI, ele tem se mantido acima de 2%. Nas últimas tomadas de dados, ele não consegue convergir aos 2%, mesmo assim, há uma grande pressão, principalmente por parte do presidente Trump, para que o Fed reduza a taxa de juros. O Fed já se manifestou dizendo que os juros só não caíram ainda por conta das tarifas, que geram incerteza, sobretudo incerteza em relação à inflação, a um choque inflacionário de curto prazo. A gente tem uma revisão de consenso ali desde a posse do Trump em relação ao crescimento da economia americana para 25 e 26. Então a gente teve uma queda bastante significativa nesses 2 anos por conta da questão tarifária e das mudanças que o Trump tem implementado no orçamento americano, fazendo crescer tanto o déficit quanto a projeção de dívida. E o cenário hoje é de algumas sinalizações de cortes para as próximas reuniões do Fed por parte do mercado, por conta desse certo arrefecimento da inflação um pouco próxima da meta, mas ainda não totalmente próxima da meta. Isso faz com que o dólar tenha se enfraquecido o mundo afora, principalmente a questão tarifária, a questão institucional e a questão orçamentária americana fragilizaram o dólar. E o Brasil foi bastante beneficiado com isso, principalmente ali na quarta posição entre os emergentes, com a moeda que mais se valorizou na quarta posição. Isso tem nos ajudado, de certa forma, a controlar a inflação por aqui, a inflação de importados, e também beneficiado, de certa forma, algumas operações um pouco mais de arbitragem, mais especulativas em relação à nossa moeda. O cenário no final do ano passado era bastante complicado para o real, e agora ele está bem melhor, principalmente pela questão do cenário externo e não exatamente por termos feito o dever de casa, né? Os juros por aqui bastante altos, 15% ao ano na última reunião do Banco Central, tem feito com que a nossa curva de juros, tanto a de juro nominal quanto a de juro real, tenha alguma certa volatilidade, principalmente dados os últimos números de inflação, onde a inflação mostra um sinal de parar de crescer, talvez, de certa forma, a gente possa definir assim, mas ainda assim não conseguir convergir rapidamente para a meta de 3%. O Banco Central diz que vai manter a meta de inflação, o Banco Central vai manter os juros, o patamar mais elevado possível, próximo à meta de inflação de 3%, para atingir a meta, e isso faz com que algumas mudanças aqui na curva acabem ocorrendo em função dessa comunicação do Banco Central. A gente tem aí uma expectativa de um juro mais alto por mais tempo, uma expectativa de inflação um pouco mais elevada por mais tempo, isso faz com que a curva tenha essa inclinação. E aí, posteriormente, viria uma certa flexibilização monetária, ainda que a gente tenha uma dificuldade muito grande de reduzir a inflação e fazê-la convergir para a meta. As expectativas de longo prazo ainda não chegam nos 3%. Essa combinação de juro alto, cenário externo, de certa forma, desfavorável para os Estados Unidos, mas favorável para o real, e uma busca dos investidores globais por localizações, né, por espaços onde eles possam ganhar, de certa forma, com alguma arbitragem, faz com que a gente tenha uma atração muito interessante de fluxo de capital estrangeiro na Bolsa. Esse ano a gente teve muita entrada de capital estrangeiro por ter uma bolsa barata, uma possibilidade depois de mudanças vindas da eleição do ano que vem. Então a gente tem aí uma espécie de expectativa de algum rally durante a eleição, que depois deve passar, depois do primeiro semestre do próximo governo. E a gente tem aí uma oportunidade, de certa maneira, que os estrangeiros enxergam, que é a de comprar barato agora, né? Então, os estrangeiros ali, desde aquela grande desvalorização do real no final do ano passado, começaram a entrar no Brasil, e depois, principalmente, com as tarifas do Trump tornando o cenário bastante instável, viram o Brasil como uma espécie de porto seguro por não ter sido efetivamente afetado, né, diretamente afetado pelas tarifas, e ainda porque nosso cenário interno ele se mantém exatamente igual. Ele era ruim, ele continua ruim, então, de certa maneira, a gente tem alguma estabilidade, ainda que num status não muito bom.
Isso faz com que o capital mais especulativo venha para cá, buscando, né, visando essa, de certa maneira, esse ganho de curto prazo. O mercado de trabalho no Brasil ele continua muito aquecido, muito forte, mesmo com a Selic muito alta. Então, a gente tem uma geração de empregos formais forte, a gente tem o desemprego caindo em mínimas, e a gente tem o emprego formal ultrapassando o emprego informal pela primeira vez em muito tempo. Isso é um pouco estranho do ponto de vista do ciclo, porque a Selic já deveria estar afetando o mercado de trabalho, mas ela não está. Isso é bastante curioso e talvez force o Banco Central a ficar com juros mais altos por mais tempo, caso a inflação não consiga convergir aos 3%. A gente tem aqui uma dificuldade muito grande de fazer com que a massa de rendimentos salariais não cresça tanto, ou ela pare de crescer, a ponto dos preços conseguirem se acomodar e a inflação voltar para o lugar. Enquanto a gente tem essa dinâmica de novas contratações e um mercado muito aquecido, os preços do mercado de trabalho também acabam afetando os preços dos bens e dos serviços. Então é uma dificuldade adicional aqui, que também é uma dificuldade nos Estados Unidos. O mercado de trabalho lá é muito forte, ele impede uma ação um pouco mais efetiva do Fed de reduzir juros, porque isso poderia injetar recursos demais na economia e fazer com que a inflação desancore muito fortemente. A gente tem ainda a questão da crise fiscal brasileira, que segue sendo um ponto de grande dificuldade para os atores políticos. A gente tem um déficit contínuo, que segue correndo ali desde o governo Dilma. A gente tem uma elevação da dívida bruta ocorrendo cada vez de forma mais forte por conta da dificuldade de estabilizar a dívida. Alguns relatórios já falam entre 13% e 5% do PIB de superávit necessário para estabilizar a dívida. A gente está muito longe de chegar no 0 a 0. Então, isso começa a pressionar ali também o juro e pressiona o papel do Banco Central para intervir, de certa forma, na estabilização da economia. Nosso orçamento ele é praticamente tomado por questões obrigatórias, questões muitas vezes constitucionais, das quais alguém no mandato de 4 anos não tem uma certa dificuldade de resolver, dada a fragmentação político-partidária do Brasil e as questões mais momentâneas de polarização, de dificuldade de comunicação entre os grupos que compõem o Congresso. Então a gente tem rumado para uma situação muito difícil do ponto de vista fiscal, em que todas os nossos, de certa forma, os nossos direitos, de certa maneira, eles não cabem dentro do nosso orçamento, e o nosso orçamento certamente não cabe dentro daquilo que a sociedade brasileira consegue pagar em impostos, né? Então a gente tem muita dificuldade de gerir essa questão orçamentária, e ela deve se manter, talvez independentemente de quem ganha a eleição, pelos próximos anos, dada a complexidade do tema. Provavelmente um superávit de 3 a 5% do PIB exigiria cortes bastante relevantes em diversos grupos de pressão, em diversos lobbies, tanto dentro do funcionalismo quanto dentro do setor privado, e talvez envolveria também uma discussão sobre o aumento de carga tributária para estancar de uma vez por todas o crescimento da dívida. Então seria uma negociação muito difícil de ser feita, porque os grupos são muito bem representados dentro do parlamento e há uma dificuldade, evidentemente, muito grande de fazer com que algum deles aceite ser o primeiro a perder. Né? Ninguém quer ser o primeiro a perder, então ninguém aceita negociar, logo ninguém aceita perder, então ninguém faz nada. Então, a dificuldade adicional é que, no longo prazo, a gente deve ter uma taxa de juros neutra maior do que a necessária por conta dessa pressão que o Estado exerce no mercado de títulos, demandando financiamento adicional além da tributação. Né? O Estado exige cada vez mais recursos para rolar sua dívida, exige uma necessidade de financiamento muito grande. Esse financiamento ele é feito através dos títulos públicos que precisam pagar cada vez mais para serem aceitos pela sua contraparte, pelos poupadores. Então, a partir do momento em que a dívida vai ficando maior, a pessoa que oferece o seu dinheiro em troca do título, ela exige um prêmio maior para isso. Então, a dificuldade aqui é conseguir equilibrar essa situação a ponto de evitar uma piora substancial, tanto em juro quanto em inflação no longo prazo. Por fim, as expectativas para esse ano é que a Selic encerre em 15%, como foi na última reunião do Copom. O IPCA
o IPCA parou de subir no relatório Focus, ele começou a diminuir muito marginalmente. Aqui a gente tem também a questão do câmbio colaborando muito, então o câmbio ele colabora e ele faz com que a gente tenha uma inflação menor do que aquela que a gente teria se o câmbio ele estivesse alto, como estava antes. A gente tem o PIB crescendo a 2,21 na expectativa do Focus, para algumas casas até mais, o que é bastante contraditório a uma Selic de 15%, exercendo pressão no mercado de trabalho, pressão na inflação, e o câmbio talvez chegando no final do ano em 5,70, ainda bem de acordo com o Focus. Então, essas são as atualizações que nós temos para essa semana, e muito provavelmente a gente deve ter alguma mudança muito marginal para a semana que vem, dada a questão de cenário interno e externo. A gente tem algumas promessas aí por parte dos Estados Unidos de novas tarifas a serem anunciadas, o que deve mexer com preços tanto de renda fixa e renda variável nas próximas semanas.